Seja bem-vindo, comandante, para a nossa segunda fase. Agora a fase das viradas de chave. São 70 chaves que a gente vai virar. E seguimos então no nosso curso, a jornada da semente ao fruto, o SAF 2024, a primeira turma. E hoje então teremos aí as viradas de chave, e a primeira chave que a gente vai virar é a chave da abundância versus escassez. Ou seja, hoje você vai ter a oportunidade de entender por que você vive na escassez e como virar essa chave para tornar tudo que está escasso abundante na sua vida. E antes de começar literalmente a virada de chave, o que eu quero explicar para vocês, e é importante vocês terem uma ideia bem clara do que eu vou falar, é exatamente o conceito de drivers mentais. Então, o que são drivers mentais que a gente vai falar aqui, né? Driver, na linguagem da computação, é exatamente um programa que você instala na memória aí, né, do teu sistema operacional para que ele faça uma determinada atitude em relação a uma situação que ele encontra. Então, por exemplo, você tem um computador e vai instalar uma impressora nova, você tem que colocar o software do driver da impressora instalado na memória aí do seu computador. Por quê? Porque quando você plugar a impressora, que é uma condição nova para ele vai ter a atitude correta para que essa impressora funcione. Só que não basta ser o driver de qualquer impressora, você tem que ter um driver que seja correspondente àquela impressora daquela marca. Então, se você tem hoje o driver da escassez instalado, não adianta você querer frutos em relação à prosperidade. E é justamente isso que a gente vai fazer. E quando a gente fala e propõe para você exatamente a virada de chave, o que a gente vai trabalhar é para pegar aquela programação que você tem que não é adequada, que não vai te trazer os frutos que você quer, ou já está instalado, então pior do que isso, já está te dando uma série de frutos, mas não é o que você quer, e justamente colocar uma programação nova. Você vai ter que ter as atitudes corretas para fazer essa mudança de programação. E como que isso funciona? Partindo aí da premissa, né, que você já tem um cérebro, e aí eu vou colocar uma lousa que já está pronta aqui para gente. Você tem um cérebro aí, né, que fisiologicamente, olhando de frente, você tem o lado direito e o lado esquerdo desse cérebro, cada um cuidando de uma questão na sua vida. Então, o lado direito é o lado que cuida do seu emocional e o lado esquerdo é o lado que tem as reações racionais. Então, normalmente, o que acontece é que toda a programação que você tem, né, em termos de drivers, eles acabam sendo gravados do seu lado racional. E com isso, conforme você passa por uma experiência, essa experiência ela vai te causar reações que justamente acontecem, são assimiladas em função do driver que você tem para aquele tipo de experiência, e o resultado disso é gravado do seu lado emocional, no seu consciente ou subconsciente. E com isso, você vai criando uma série de ações e reações a cada uma das situações que você vive, que justamente te trazem os resultados que você tem hoje. Então, toda a experiência que você vive hoje, né? Vamos fazer ajudando aqui. Toda a experiência que você está vivendo hoje, ela de alguma forma funciona como se fosse uma munição. E essa munição que está sendo atirada aí para dentro da sua programação, ela vai causar uma reação. Então, a única forma que você tem de literalmente mudar as programações que você tem é vivendo novas experiências. Porém, essas experiências,
você tem que entender o seguinte conceito. Toda a experiência, ela não é boa nem ruim em essência. Ela é simplesmente um fato que aconteceu. E esse fato, ele causa uma série de reações em relação às programações que você tem. Então, por exemplo, quando você nasce com os instintos mais básicos de sobrevivência. Ou seja, o teu cérebro, ele não pensa, ele praticamente reage, aí você vai atrás de comida, você vai atrás de proteção, né? Está próximo à sua mãe ou alguém que esteja te protegendo. Porém, à medida que você vai crescendo, você vai passando por experiências e essas experiências são assimiladas pelo seu lado racional e pelo seu lado emocional. E você vai criando drivers, que são justamente programações em relação à experiência que você viveu. E se você pegar o pessoal da psicanálise aí, eles vão dizer, né, que Freud explica, bem como outras teorias aí, que tudo que você viveu na tenra infância gera de alguma forma alguma programação e isso te faz reagir ao longo da sua vida em função de situações que você passou. Então, é justamente isso que a gente vai trabalhar, é mudar algumas programações que hoje estão te trazendo resultados que não são aqueles que você quer. Então, de uma forma ou de outra, você está colhendo frutos o tempo todo. Por quê? Porque cada experiência que você vive é como se plantasse uma nova semente, gera aí a ativação de vários drivers e esses drivers provocam reações que te trazem frutos. Bom ou ruins, depende daquele conceito que você tem. Então, o que a gente vai fazer é justamente aí pegar esses drivers todos que a gente tem, né, e sempre apresentar ele o novo do nosso lado esquerdo versus o antigo, conforme a gente está colocando aí. Ou seja, aquilo que a gente quer instalar em cima do programa antigo. Então, se você tem resultados que você não gosta hoje, muito provavelmente você tem drivers que te mantêm na ignorância. A gente vai instalar sobre ele drivers de sabedoria. Muito provavelmente você vive na escassez, a gente vai instalar drivers de prosperidade. E se os resultados que você tem até hoje estão relacionados à pobreza, a gente vai instalar drivers de riqueza, justamente para fazer essa nova programação. E o grande lance é que você não pode ficar racionalizando, porque a racionalização muitas vezes é uma reação de uma mente escassa. Porque quando você passa por uma experiência, essa experiência desafia a programação que você tem, né? Ou te abre uma possibilidade de ter uma nova atitude em relação a essa experiência. O teu cérebro, muitas vezes, ele pega e começa a racionalizar. Mas será que isso é realmente bom? Mas se fizer isso, não vai ser tão legal e pode ser que dê errado lá na frente. E aí, o que acontece? O teu cérebro ele vai mantendo um looping ali de racionalização simplesmente para você não assimilar uma programação de atitude. Porque o que a gente vai ver daqui a pouco é que os drivers de abundância têm a ver com o movimento, ao contrário dos drivers de escassez, que justamente tem a ver com estagnação. Então, já pulando aí justamente para diferença entre eles, então, qual é o driver novo que a gente vai instalar? A gente vai instalar aí os drivers da rapidez, sobre aquilo que está te fazendo procrastinar. A gente vai instalar os drivers da gratidão. Toda vez que você encontrar um ponto onde tem reclamação na sua vida, a gente vai instalar drivers de movimento, onde a sua vida está estagnada. A gente vai colocar drivers de expansão, onde você percebe que você está contraindo, você está se reduzindo. E drivers de proatividade, onde a gente tem atitudes de preguiça. Então, o mais importante é que toda vez que você tiver
a detecção, né, que você perceber que você está caindo em dessas armadilhas aqui em relação à escassez, o que você vai fazer? Você vai automaticamente ativar um driver de prosperidade. Ou abundância. Como que a gente vai fazer isso? É justamente o que eu vou dizer aqui. Virar a chave é você trocar a perspectiva em relação a uma experiência ou a uma situação. E aí, o que você tem que fazer é agir rapidamente. Aí você fala, mas Martinatti, como que eu vou identificar uma situação como essa? Então, a única forma de você identificar uma situação onde você está agindo de uma maneira escassa é justamente você ter novas experiências. Então, o que você tem que fazer? Você tem que buscar viver novas experiências. Você tem que passar por situações novas que, de uma forma ou de outra, te causam algum desconforto. E aí, quando você tiver exatamente essa experiência nova, que eu falei que é uma munição, né? A gente vai bombardear tudo aquilo que é fruto de uma mente escassa. Então você entrou numa nova atividade, percebeu ali que você está vivendo na procrastinação, te causou a procrastinação, papum, entendeu? Na lata, vai buscar alguma coisa para fazer rapidamente. Percebeu que você caiu numa situação e começou a reclamar daquela situação, na hora você vai se sentir, buscar alguma coisa para se sentir grato em relação a essa mesma situação. Qualquer uma experiência, pode ser no trânsito, pode ser com pessoas, pode ser no trabalho, né? Você percebeu que em algum ponto você estagnou, na mesma hora você vai buscar atitudes de movimento. Quando você percebe essa atitude, você percebeu que a coisa está diminuindo, falou, não, eu preciso ficar quieto aqui, você vai se expandir. Não, como é que eu faço para tomar mais espaço? Você percebeu que bateu a preguiça, entendeu? Não está a fim de sair do lugar? Proatividade, na hora. Só que essa mudança de driver, ela exige um investimento de energia. E essa aula é um pouco mais longa, por quê? Porque ela vale para todas as outras, né? A gente vai tratar de drivers específicos, de situações específicas, mas é sempre a mesma atitude. É você gerar uma experiência, viver uma experiência, detectou aquilo que faz para o lado que você não quer, que está te dando frutos que você não quer, você vai instalar rapidamente um novo driver. E significa que você está plantando uma nova semente. E aí sim a gente vai cuidar dessa semente para ela dar os frutos lá na frente. Então, meu amigo comandante, para deixar com vocês aqui um resumo do que a gente está falando, então é preciso trocar, você aprender a trocar esses drivers mentais, essas programações que você tem. Lembra que driver é uma programação e você virar a chave é justamente trocar essa programação. Tudo que acontece do lado direito aí do teu cérebro fisicamente, né, dentro do teu cérebro físico, está relacionado com as questões emocionais. E do lado direito, do lado esquerdo, as questões racionais. E quando isso vem para o corpo, a gente fala da somatização, problemas emocionais, normalmente eles se manifestam do lado esquerdo e problemas em relação a atitudes, né, coisas mais racionais do lado direito. E isso a neurociência aqui explica, né, que existe acontece um X aí no teu cérebro. Racionalização é desculpa da mente escassa. Por quê? Porque ela te mantém estagnado, né? Experiências, elas não são boas ou ruins, mas elas validam a programação instalada. Então, o que você tem que fazer é mudar a forma como você encara essas experiências. E virar a chave, então, é trocar essa perspectiva. Então, aí para você ter mais uma vez a noção do que são os drivers de abundância e os drivers de escassez, e quando você perceber qualquer um deles, seja rápido, entendeu? Vai lá e troca
e muda exatamente na mesma hora, é papum. Percebeu? Já tem uma reação diferente que você vai começar a instalar novos drivers. E como experiências para você viver aí todas as situações de mudança de driver, né? Liste 5 motivos em coisas que você já é abundante. Você vai perceber isso. E lembra que abundante não necessariamente não é uma coisa que pode ser boa para você. Às vezes você é abundante em coisas ruins, em experiências ruins. E por que você já chegou até aí? A receita funciona, mas talvez você tenha que mudar o que você está transbordando. E acha aí 5 motivos, então, para você agradecer por chaves que você já virou na abundância. A gratidão é sempre um driver poderoso que vai te trazer coisas boas. Encontra aí de 3 a 5 pessoas que estão tirando a sua energia. E aí, meu amigo aprendiz, eu só vou te dar uma má notícia. Pode ser uma má notícia para você ou não, mas não entra nessa lista o teu cônjuge. Porque como a palavra diz, uma vez estabelecida essa conexão, vocês são um. E aí, amigo, errou no recrutamento, vai ter que investir 3 vezes mais energia no treinamento. Então, a menos do seu cônjuge, encontra essas pessoas que estão tomando a sua energia. E a notícia ruim é que ou essas pessoas evoluem ou você vai ter que trocar essas pessoas. E normalmente essa é a única condição que funciona. Então, tenha um momento de gratidão com pessoas que já te ajudaram. Liga, manda um e-mail, uma mensagem, entendeu? Seja grato, porque tudo que essas pessoas emanarem de energias boas na sua direção, você vai receber. Escolha novas pessoas para fazer negócios, né? Por quê? Porque novos negócios vão te levar a um novo patamar. E transmita todo dia, já que a gente vai estar aí nos encontrando todo dia para falar de mudanças, né, de pensamento e troca de drivers, virada de chave. Pega essa informação e transborda. Por quê? Porque o transbordo é um grande investimento que a gente faz nas pessoas. E assim como Deus investiu em cada um de nós, né, e Ele colhe os resultados desse investimento, as pessoas que você investir, com certeza a evolução delas ela vai te dar um retorno e você acaba evoluindo exponencialmente conforme você transborda. Então essa é uma das regras mais importantes que a gente tem. E é isso, meu querido amigo comandante. Então, só começando as 70 chaves, essa chave ela é a base para todas as outras que a gente vai ter aí. Essa aula é um pouco mais complexa e profunda porque explica qual vai ser a dinâmica, né? Então, vai ter sempre da mesma forma quando a gente apresentar as novas chaves e daqui por diante, a cada dia, você vai ter a oportunidade de instalar uma nova programação, uma programação que vai te levar da semente ao fruto e eu vou estar acompanhando você do começo ao final dessa jornada. Então é isso. Conto contigo, meu amigo comandante. Estão aí as redes sociais do Aprendiz da Prosperidade para você divulgar e para você estar junto nessa jornada. Tem muita coisa para começar a acontecer aí nessas redes sociais. Se inscreve no canal. Se você chegou nesse canal e não é o seu primeiro vídeo, eu recomendo aí fortemente que você volte lá no começo da jornada da desconstrução para poder acompanhar da forma correta e evoluir da melhor forma possível. É isso então, comandante. Te vejo amanhã na próxima chave. Faça um ótimo proveito desse driver que você acabou de receber. A gente se vê amanhã. Fui!